Fala, seus tricampeões! Todos, tudo bem, né? Óbvio, né? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Vamos falar sobre essa decisão, vamos falar sobre esse jogo histórico, vamos falar sobre esse jogo que credenciou e que chancelou o Flamengo não apenas como protagonista da América do Sul, mas como o clube brasileiro agora, ao lado de outros como Santos, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, o maior campeão da Copa Libertadores. Vamos falar desse jogo que fez o Flamengo ter 3 Copas Libertadores. Então, deixa o amigo rubro-negro, like, amigo rubro-negro, inscrição muito importante, então não se esqueça aí de deixar aquela curtida, beleza? Vamos lá, aquela pelada que tem, né? Só dá o like quem é tricampeão, né? Então, porra, são 45, quase 50 milhões, né? 50 milhões de likes, né? Tamo junto, galera. Vamos falar sobre esse jogo. Vocês lembram daquele jogo? Certamente vocês jogaram quando vocês eram pequenos, tal, crianças, de Resta 1? Aquele jogo das pecinhas? O jogo Flamengo e Atlético Paranaense, ele começa um pouco com essa lógica do Resta 1. Na verdade, não restou um, restaram 2. Restou a dupla de zaga, Davi Luiz e Léo Pereira. Por quê? Qual era a estratégia do Atlético Paranaense? Fazer encaixes individuais com os 10 jogadores atrás da linha da bola e permitir, deixar livres, em aspas, os 2 defensores do Flamengo. Então, como vocês veem na imagem, todo mundo tá, cada um com o seu, né? Tem aquela famosa marcação de cada um com o seu. Inclusive lá, por exemplo, o Abner, lá pelo lado esquerdo, a gente vai ver ele acompanhando bastante o Rodinei, pelo centro vocês estão observando, então era 1 com 1, exceto os dois. Os dois tinham mais ali, né? O Davi Luiz e o Léo Pereira. Então, na verdade, no campo, quando o Flamengo tinha a bola, era 10 jogadores do Atlético Paranaense contra 8 do Flamengo e os outros 2 mais livres. Qual é a intenção quando uma equipe faz isso? Dar liberdade para os zagueiros. Tem duas intenções, tem 2 lógicas. Certamente o Filipão ele tentou explorar essas 2. A primeira, você fazer com que os zagueiros eles arrisquem, né? Os zagueiros construírem um jogo, não é um modelo ideal, logicamente. Você tenta encaixotar o meio-campo do adversário e você permite espaços para que os zagueiros saiam jogando. Pra que ele quer isso? Porque se esse zagueiro errar, vai ter um enorme clarão. Então isso é muito utilizado contra equipes que usam o jogo de uma forma um pouco mais reativa. Parecido, obviamente, né? A lógica total, né? Do que é o Atlético Paranaense, foi exatamente isso que ele fez. Dá espaço pro Léo Pereira avançar com a bola, dá espaço pro Léo Pereira criar oportunidades, dá espaço pro Davi Luiz avançar com a bola, percorrer, ir conduzindo, mas se ele perder, ele quer que esteja 1 a menos lá. Ele não vai ter opção de passe, porque vai estar cada um com o seu. Essa foi a lógica de marcação do Atlético Paranaense, que gerou dificuldade do Flamengo. O Flamengo teve um início difícil, não interpretou e não estava conseguindo sair, né, dessa arapuca que o Atlético acabou montando. Então, como a gente vê, por exemplo, né, a linha sustentada lá, os 4 jogadores na última linha. Olha o Abner lá buscando, né? O Abner que tá deixando essa linha mais larga, né? Olha lá, porque ele tá lá buscando o Rodinei. Aí tem um campo pro Davi Luiz correr, pro Davi Luiz arrastar a bola, e a mesma coisa acontecia com o Léo Pereira. E, por exemplo, aqui o Davi Luiz tem a posse da bola, o Léo Pereira, né, tá ali um pouco mais atrás, nem tá na imagem, quem tá ali é o Felipe Luiz, e a gente vê o Thiago Maia atrás da marcação, sem opção de passe, ali do Vitor Bueno, o João Gomes grudado ali, ó, o Fernandinho tá grudado no João Gomes, então os encaixes individuais do Atlético Paranaense. Por exemplo, nesse instante, posse de bola do Flamengo, qual o jogador livre? O Davi Luiz, porque o Davi Luiz era para ficar livre. Então a gente vê que todos os jogadores estão marcando ali individualmente, olha lá, todos, e um defensor do Flamengo livre. E aí o que o Flamengo faz? Ele tenta criar a primeira solução. Qual foi? Trazer o Thiago Maia para a linha com os defensores. Então a primeira mudança que tem nesse jogo, nesse xadrez, é trazer o Thiago Maia. Então o que acontece com isso? Você tem mais jogadores, então numericamente você está ganhando, mas o Flamengo já estava ganhando, mas você coloca um jogador atrás ali para ver o jogo. Porque o Thiago Maia não estava vendo o jogo, o Flamengo não tinha meio campo. Vocês vão lembrar muito bem sobre o começo do jogo. A bola ficava passando pelo meio campo, o meio campo só brigava por segunda bola. Essa era a verdade, né? Porque o Flamengo dava um passe mais direto, um passe mais na vertical, forçava, e o Atlético bicuda para frente. Então o meio campo só ficava vendo a bola, né, navegar. Primeiro passo foi o Thiago Maia jogar entre os defensores. O que acontece? De imediato, ele tá ali fazendo a companhia ao Léo Pereira e ao Davi Luiz, e a gente vê que o João Gomes está sozinho no círculo central, tendo inclusive ali praticamente um triângulo, né? Então,
o João Gomes estava anulado ainda. Então o meio-campo do Flamengo ainda não havia se encaixado. E seguia aquela lógica dos defensores vinhos, né, conduzindo a bola para tentar encarar essa marcação. Isso aqui é muito importante. Mais à frente, neste mesmo vídeo, vocês vão lembrar, por isso que eu quero mostrar isso aqui para vocês. É o Atlético Paranaense, né, com 4-1, que é o Hugo Moura, e 4 jogadores, não, 4-1-4-1, e tem esse Hugo Moura versus Arrascaeta. Gravem essa imagem, que a gente vai falar dela um pouco mais à frente, vai ser importante no segundo tempo. E aí o Flamengo vinha forçando. Ainda era o Léo Pereira que tentava armar, as coisas não estavam encaixando. Até que, ao exato 30 minutos do jogo, para ser mais específico, 34 minutos do jogo, é a primeira jogada. Eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre ele. Eu vou falar só sobre ele, tá? Sobre esse jogo que ele fez, exclusivo sobre o Everton Ribeiro. Na minha opinião, um personagem, além do personagem óbvio, que é do Gabigol, do título, não precisa nem do que mais acrescentar. Vou fazer um vídeo tático sobre essa partida do Everton Ribeiro. Merece um vídeo apenas exclusivo dele. Pedir só pra você se inscrever, até pra você acompanhar, beleza? Se inscreve aí pra ficar sabendo de tudo que acontece com o Mengão e, obviamente, né, pra acompanhar esse vídeo que a gente vai fazer. 34 minutos é a primeira movimentação do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, ele entra no jogo aos 34 minutos e ele influencia o jogo. De que forma? Ele vai atraindo a marcação do Alex Santana, puxando o Alex Santana e, consequentemente, abrindo um espaço este que começava a ser ocupado pelo Thiago Maia. Então, a movimentação do Everton Ribeiro, uma vez que era encaixes individuais, ele acabava influenciando o posicionamento dentro do campo do Alex Santana. Com isso, começava a abrir um clarão. Começava a criar espaços mais pro Rodinei, o Rodinei ficava no mano a mano com o Abner e tinha ali pro Thiago Maia ocupar esse espaço. Logicamente, faltava, né, às vezes, uma precisão, mais qualidade ali pro Thiago Maia. Ele teve campo para percorrer a bola. O primeiro campo que o Flamengo tem para percorrer, a primeira jogada, foi aos 34 minutos. Então ali foi uma ocasião, faltou um pouquinho mais de capricho ao Thiago e tal. 36 minutos. 36 minutos. Exatamente a mesma coisa. Como vocês observam lá no canto superior esquerdo, o Alex Santana junto com o Everton Ribeiro, e a gente vê, o Everton Ribeiro vai vir por dentro, ó, o Alex Santana começa a acompanhar, ó lá, o Everton ficou muito próximo do Davi Luiz, olha o espaço que se cria. Olha o espaço que se cria. Aí o Thiago Maia vai e ocupa mais uma vez aquele espaço, o Alex Santana ficou absolutamente pelo meio do caminho, mais uma vez, faltou aquela qualidade, né, faltou aquele caguete para dar o último passe, mas clareou. Então, o Flamengo, no primeiro tempo, ele não fez um grandíssimo primeiro tempo, mas é inegável que houve uma melhora gradativa. Talvez não fosse da maneira que nós gostaríamos. Gostaríamos que tivesse tido, né, um início avassalador e um Flamengo, mas gradativamente o Flamengo foi entendendo e foi melhorando. O Flamengo começou a criar campo, volume. O Flamengo não tinha. Era um jogo tanto que complicado. Aí, vamos falar do Ayrton Lucas. Acontece, né, que infelizmente o Felipe Luiz passou, né, por uma, teve que sair de novo. Aí, qual rubro-negro não lembrou da saída que ele fez, né, contra o Palmeiras, precisou sair e tal, e entrou o Ayrton Lucas. Agora, não sei se foi o acaso, eu não sei se o acaso ele veste rubro-negro, mas ele vestiu rubro-negro. Porque, curiosamente, a jogada que passa era mais uma dessas bolas, né, ali pro Pedro, ele se embaralhou ali e tal, e ela escapou um pouquinho. Cai justamente no espaço que ali seria então do Felipe Luiz. Quem estava ali era o Ayrton Lucas. Era o homem certo na hora certa. Por quê? Dentro de todos os jogadores que estavam dentro de campo, o único jogador do Flamengo que teria aquela capacidade de, fisiologicamente, conseguir vencer, ultrapassar o Pedro Henrique na corrida e, porventura, receber essa falta, era o Ayrton Lucas. Então o cara estava na hora certa, ele... Dito e feito, né? Ele tem muita velocidade, ele ganha na corrida, ele sai atrás, o Pedro Henrique faz a falta, já tinha amarelo, recebe, e aí o Flamengo tem uma crescente gradativa, técnica e tática no jogo, junto com uma expulsão. E aí, num jogo como esse, ele acaba se tornando determinante. E aí, minutos depois, o Flamengo abre o placar e aí é história, né? Esse gol ele acaba sendo histórico, é um gol que tem como construção com o Everton Ribeiro, pelo lado direito, o Hugo Moura, que é um jogador muito pesado, né? Ele passou pelo Flamengo, a gente conhece muito bem, ele é muito pesado, os deslocamentos dele é muito pesado. Teve um momento até que o Everton Ribeiro iria perder a bola ali e tal, mas ele conseguiu recuperar. Quando ele faz o giro, ele quebra completamente a marcação do Hugo Moura, e é muito curioso nós observarmos o Atlético, né? A linha com 4 jogadores, mas quem estava fazendo pelo lado direito era o Fernandinho, o Kelvin, que é o lateral direito, estava na meia lua. E o Gabigol? E o predestinado? O que o predestinado tá fazendo ali, cara? O predestinado estava ali do lado esquerdo de ataque do Flamengo e não era fazendo facão. Ele estava
estava posicionado, parado ali, né? Que não é a dele é fazer a diagonal. Então ele estava ali na hora certa, e aí esse cara, né, não tem o que falar. O Everton Ribeiro faz uma bonita tabela com o Rodinei, um belíssimo passo de perna direita no ponto futuro, e ele agora pode botar no currículo dele. Poucos jogadores podem colocar isso no currículo. Ele tem uma assistência numa final de Copa Libertadores, perna direita, ele faz o arco ali na segunda trave. Tinha muitos problemas, né, o Atlético Paranaense, a gente havia falado, problemas de cruzamento. Tomou mais um gol de cruzamento, segunda trave, tava lá o Gabigol. Chave vira, segundo tempo. O Atlético Paranaense mantém a sua estrutura, só que desta vez sem o Hugo Moura. 4-4-1. Olha o Arrascaeta completamente livre. Vocês lembram daquela tela que eu mostrei anteriormente, que tinha o Hugo Moura? Pois bem, o Atlético mantém a sua estrutura, mantém a mesma forma de se marcar, mesmo esquema, com a ausência desse um à frente da defesa, cria um enorme vácuo, cria um enorme buraco. E é justamente nesse instante que era o momento do Flamengo ampliar o placar, e você hoje está muito mais tranquilo, né? As coisas teriam sido muito mais calmas, menos emocionantes, porque é o melhor momento do Flamengo no segundo tempo. Tem esse ato que o Arrascaeta começa a ter muito espaço, e que era o Everton Ribeiro, ele era esse eixo que ligava ao Arrascaeta, e aí o Arrascaeta tinha essa capacidade ali próxima ali do último terço, criar, né, o passe e tal. Não é à toa que ele cria uma oportunidade, dá um passe em profundidade pro Gabigol, que chuta ali de perna direita em cima do goleiro. Tem uma outra pro Pedro, que ele tenta se ajeitar, gira, bate de perna canhota. Tem uma outra jogada que o Pedro acabou sendo mais precioso, ele poderia ter trabalhado um pouco mais jogado, tentou arriscar de fora da área, mas esse instante da partida foi um momento que o Flamengo estava sobrando e que parecia que, teoricamente, né, o Flamengo ia matar o jogo. E é muito curioso a gente observar que o Arrascaeta ficou ali nesse entrelinhas, né, e com muito espaço. E quem fazia esse elo era o Everton Ribeiro. Começa as substituições. A primeira substituição é do Vidal, no lugar do Thiago Maia. Vidal, né, o ritmo abaixo, acabou dando mole ali, já fez uma falta grosseira, tal. A gente sabe da condição que ele estava, né, uma condição cautelosa, complicado, inclusive do próprio Thiago Maia também, mas foi lá, ele precisou sair, e aquilo, né, são os encaixes individualizados, Abner no Rodinei, Everton Ribeiro atraindo sempre a marcação, e o Arrascaeta sobrando, né, nesse entrelinhas. E aí, num momento da partida, o Atlético, que se olharmos friamente o jogo, praticamente não deu perigo ao Flamengo. O perigoso, de fato, foi a jogada no início do Alex Santana, dentro da área, numa falha, numa partida, acabou falhando defensivamente, né, como as condições primárias de um zagueiro, o Davi Luiz. Não é à toa que o Atlético teve algumas oportunidades, desperdiçou oportunidades extras, e no final foi ele tentar dar uma estocada, teve uma falta do Terãs, uma boa defesa do Santos, mas nada também, assim, uma real ameaça, ela não aconteceu. Mas, logicamente, o sentimento do torcedor é: caramba, isso aqui não dá pra se perder, não pode se perder isso, né? Aquele sentido sempre que a vontade de ganhar e o medo de perder são irmãos siameses, caminham de mãos dadas lado a lado, né? Então, exatamente o que acontece, mas, de fato, era um Flamengo que foi superior. Agora, poderia ter sido um pouquinho mais tranquilo se ele tivesse aproveitado aquele instante do segundo tempo. Everton Ribeiro, na minha opinião, um personagem tático fundamental para esse título do Flamengo, além de, claro, né, um personagem, aí o Gabigol vai escrevendo a sua história. São dois caras que a gente pode falar individualmente, e próximo já trazer para vocês, deixar o convite, falaremos do jogo tático exclusivo, senão vou ocupar muito tempo de vocês, sobre o Everton Ribeiro, beleza? Everton Ribeiro, ele tem uma final para se chamar de sua. Foi essa a final da decisão da Copa Libertadores. Beleza, galera? Um forte abraço a todos vocês, se cuidem, deixem um like que é muito importante. Então, um forte abraço aos tri. Tamo junto, galera.